A atmosfera é fundamental para a existência de vida no planeta Terra. O seu comportamento é dinâmico e muito complexo, estando em permanente interação com os vários elementos que a rodeiam, tais como os oceanos, a superfície da Terra, o Sol e a biosfera. Esta é constituída essencialmente por oxigênio e azoto. Estes dois gases representam 99% da sua composição. Os restantes 1% são o vapor de água, o dióxido de carbono, o metano, os clorofluorcarbonetos, os óxidos nitrosos, entre outros gases. Apesar destes últimos apresentarem uma baixa percentagem, são muito importantes, uma vez que é a partir do vapor d'água existente na atmosfera que se formam as nuvens. Estes gases são fundamentais para o efeito estufa. O efeito estufa ocorre quando uma parte da radiação solar infravermelha refletida pela superfície terrestre é absorvida por determinados gases. Como consequência, o calor fica retido, não sendo toda a radiação infravermelha refletida libertada para o espaço, o que permite que o planeta Terra possua uma temperatura média de 15 graus Celsius. Na ausência de gases com efeito estufa, a temperatura do planeta rondaria os menos 15 graus Celsius. O crescimento da população humana tem conduzido ao aumento de emissões de gases de efeito estufa. Estes podem ter origem a partir de fontes difusas, tais como escapes dos automóveis, ou pontuais, através das chaminés das fábricas. A emissão de dióxido de carbono tem atingido números alarmantes ao longo dos últimos anos, e este gás é responsável por cerca de 55% do efeito estufa. Atualmente, a emissão de dióxido de carbono devido à atividade antropogénica é 10 vezes superior às emissões por fontes naturais. Emissões naturais têm origem através de fenómenos geológicos tais como o vulcanismo e o metamorfismo ou através de fenómenos biológicos tais como a respiração, entre outros, que contribuem para as emissões naturais de dióxido de carbono. Uma outra característica preocupante no que toca a este gás, para além das elevadas taxas de emissão, corresponde ao seu tempo de residência na atmosfera. Este ronda os 100 anos. Para que ocorra uma redução significativa o mais brevemente possível de dióxido de carbono na atmosfera, devem ser tomadas medidas imediatas. Infelizmente, não se têm tomado medidas sérias que conduzam à redução de dióxido de carbono na atmosfera. Tal como se pode observar no gráfico, existe uma tendência no que toca ao crescimento de emissões de dióxido de carbono. Em 1950, a atmosfera continha cerca de 300 ppm de dióxido de carbono, sendo que na atualidade encontra-se na atmosfera cerca de 400 ppm de dióxido de carbono. Diversas soluções têm sido propostas para tentar colmatar as emissões antropogénicas de dióxido de carbono. Muitas destas soluções, no entanto, devido a motivos socioeconómicos, não têm sido levadas mais a sério. Uma das soluções que se tem apresentado mais proeminente consiste na captura e retenção de dióxido de carbono. A utilização destes métodos requer que após a captura os gases sejam injetados em formações geológicas permeáveis intercaladas com formações geológicas impermeáveis. Os melhores reservatórios consistem em aquíferos salinos e reservatórios de petróleo. No entanto, desde que exista uma rocha selante sobre uma camada permeável, é possível armazenar dióxido de carbono. Tal como se observa na figura, o dióxido de carbono também pode ser utilizado para melhoramento em alguns processos de extração, nomeadamente para a indústria dos petróleos. Para aumentar a eficiência durante os processos de injeção é necessário estudar as condições termodinâmicas para compreender a partir de que profundidade, temperatura e pressão o dióxido de carbono se encontra no estado sólido, líquido ou gasoso. Tal como se pode observar no seguinte gráfico. No entanto, dependendo da pressão e da temperatura, também pode ocorrer um quarto estado, o estado supercrítico. Este ocorre quando se encontra o dióxido de carbono nas três respectivas formas, isto é, no estado sólido, líquido e gasoso. A compreensão das características termodinâmicas, isto é, da temperatura e de pressão, é de tal modo importante
que no primeiro reservatório onshore europeu foi efetuada uma experiência a partir do qual foram injetadas quantidades de dióxido de carbono a diferentes temperaturas. Esta experiência foi muito importante para compreender qual é a melhor temperatura e a melhor pressão a que se pode injetar dióxido de carbono de modo a aumentar a eficiência no processo de injeção. Para se entender a experiência realizada em Ketzin, é necessário observar-se o seguinte esquema. Inicialmente, o gás encontra-se armazenado em tanques de armazenamento. Este é bombardeado para um sistema de aquecimentos. Inicialmente é aquecido até aos 10 graus Celsius, sendo posteriormente aquecido até uma temperatura aproximada de 45 graus. Após o segundo aquecimento, o mesmo é reencaminhado para o poço de injeção, sendo depois injetado em direção ao reservatório. O seguinte gráfico permite compreender o estado em que a molécula de CO2 encontrar-se-á ao longo da profundidade do 0 aos 700 metros. Do 0 aos 300 metros, o CO2 encontra-se a igual proporção, isto é, a fase de vapor e a fase líquida encontram-se a igual proporção. Atingindo-se os 288 metros, a fase líquida torna-se a fase dominante, mas após 407 metros de profundidade ocorre uma inversão do gradiente de densidade, isto é, a fase de vapor torna-se a fase dominante. A compreensão termodinâmica do CO2 permitiu melhorar os processos de injeção do mesmo no reservatório de Ketzin. Seguidamente, de modo a poder-se observar os processos e os fenómenos descritos anteriormente, serão apresentados 3 vídeos. Dos 288,6 metros, a fase líquida e a fase de vapor encontram-se em equilíbrio, sendo que a fase líquida corresponde às gotículas que se observa no respectivo vídeo. À medida que a profundidade aumenta, a fase líquida torna-se a fase dominante, tal como é visível. Por fim, por volta dos 400 metros, a fase de vapor é a fase dominante, isto é, a partir deste ponto em que ocorre a inversão do gradiente de densidade, tal como é visível no respectivo vídeo. Uma vez mais é necessário realçar a importância deste estudo, uma vez que permitiu acompanhar o estado da molécula de CO2 ao longo do poço de injeção, sendo que a mesma se encontra no estado gasoso à profundidade correspondente à rocha reservatória, o que permitiu melhorar os processos e a eficiência da injeção.